Acompanhe esse estudo da vitória sobre a morte com base em 1 Coríntios capítulo 15. Essa é a terceira parte. Inscreva-se no canal da PIB da Freguesia, ative o sininho, divulgue os nossos vídeos para os seus amigos e familiares e faça um comentário, deixe perguntas, isso nos ajuda na divulgação do nosso canal. Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu devo confessar que eu estou amando estudar esse capítulo 15 e hoje, especialmente, o texto é muito bonito e eu convido você a pegar a sua Bíblia, pegar o seu caderninho de anotação, a sua caneta e estar aí trabalhando esse estudo. Acho importante fazermos as anotações na nossa própria Bíblia. Eu, pelo menos, tenho esse hábito, algumas pessoas não gostam, mas porque quando eu vou fazer a minha devocional e eu tenho dúvida ou eu estou lendo, então eu posso ver ali as minhas anotações e isso realmente me ajuda bastante no estudo. Hoje, a última parte, né, do capítulo 15, nós estaremos fazendo as perguntas em cima dos versículos 35 a 50. Nós não vamos fazer a leitura do texto porque é muito longo. A gente vai lendo os textos de acordo realmente aqui com os questionamentos. Lembrando que esse estudo nós estamos fazendo com base em perguntas. A primeira parte nós perguntamos, os mortos ressuscitam? Era uma pergunta que os membros da igreja de Coríntios faziam, se os mortos realmente ressuscitariam. Um outro questionamento era, é possível crer na ressurreição de Cristo sem crer na ressurreição dos mortos? Se você não assistiu, assista. A resposta da primeira pergunta está no primeiro vídeo, na primeira aula que demos sobre esse assunto, e a resposta para a segunda pergunta faz parte do conteúdo ali da nossa segunda aula. Hoje, a terceira aula, nós teremos mais duas perguntas e ele começa perguntando ali, né? Os crentes ali na igreja em Corinto, eles perguntavam e eles questionavam como que os mortos ressuscitam. Como que os mortos ressuscitam? E aí Paulo vai usar três figuras. E eu achei realmente assim, Paulo era uma pessoa extremamente abençoada, Paulo usado por Deus nos textos, mas olha, esse exemplo que Paulo dá aqui da semente, irmãos, ele é muito claro com relação àquilo que realmente Deus quer falar aos nossos corações. Mas vamos orar e para darmos continuidade ao nosso estudo. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por ter usado o teu servo Paulo, muito obrigado até mesmo pelas dúvidas, pelos questionamentos daqueles irmãos em Corinto que levaram Paulo a escrever o texto e que nos servem, ó Deus, de consolo, de estudo, de instrução e edificação nos nossos dias. Dá-nos o pleno entendimento da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, os versículos 35 a 38, Paulo vai falar aqui sobre a primeira figura para responder a pergunta, como os mortos ressuscitam? Então, vamos ver aqui a primeira parte que Paulo vai estar usando para responder, a primeira figura que Paulo vai estar usando, que é a figura da semente. Os versículos estão aqui de 35 a 38. E ele diz assim, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Aí Paulo diz assim, insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Coisa linda, não é, irmãos? Paulo está falando aqui, irmãos, insensatos, não é? Como é que você faz a plantação lá no seu quintal? Como é que você faz, irmão, a sua hortinha? Como é que você planta o seu tomate, o seu maracujá, o seu mamão? A gente não pega as sementes ali e a gente coloca dentro do solo e a gente afofa, não é? Aquela terra, coloca a semente ali e a gente cobre aquela semente de forma que parece que a semente morreu.
mas de repente começa a surgir dali o fruto. E o fruto não tem nada a ver com a semente, porque o fruto é muito maior, o fruto é muito mais bonito, o fruto é algo que nós vamos comer, algo desenvolvido, é algo maior do que a semente que foi colocada ali. É isso que Paulo está dizendo. Nós morremos, irmãos, nós somos sepultados. Esse corpo aqui, esse corpo corruptível, ele é a semente que abrimos o chão, abrimos a terra, né? Demos ali aqueles 7 palmos, tô lúgubre, né? Colocamos ali e lá se vai esse corpo aqui, essa carcaça como semente para debaixo da terra. A gente cobre ali a sepultura, mas no dia da ressurreição de Cristo, ele diz que a terra dará de si os seus mortos. E aí, então, nós seremos ressuscitados. Mas agora, irmãos, não mais com um corpo corruptível, mas com um corpo infinitamente melhor, porque sobre o nosso corpo o pecado já não terá domínio. Lembra de Cristo ressuscitado? O que Cristo fazia, as proezas que Cristo fazia? Cristo entrou em uma sala de portas fechadas, onde os discípulos estavam. Simplesmente ele apareceu ali. Como que passando pelas paredes. Nós não teremos mais, irmãos, o nosso corpo, ele não vai ser mais, tem que respeitar a lei da gravidade. Porque Cristo, ele aparecia em lugares fechados. Ele não era um espíritozinho etéreo, que aí, como a gente vê no fantasminha, um fantasma camarada, ou outras coisas assim. Não é que ele passava porque ele era só fumaça, não. Ele tinha os cravos ali, a marca nos seus pés e em suas mãos das feridas que ele havia tomado. Ele faz refeição com os discípulos ali, quando ele aparece e pergunta para os discípulos ali na segunda grande multiplicação, né, grande pesca, ele vai perguntar para os discípulos, né, vocês têm alguma coisa para comer? Eles dizem, não, nós não temos, não pescamos nada. Ele manda que eles lancem novamente a rede, eles pescam, e aí eles têm a consciência de que era o mestre. Quando eles chegam, Jesus já tem ali uma refeição preparada para eles, e Jesus participa daquela refeição com eles. Então, o corpo de Jesus, irmãos, ele era diferente desse corpo mortal. E assim será. Então, enquanto semente, o nosso corpo é a semente que vai para debaixo da terra. Mas ele vai ressuscitar com um corpo incorruptível, assim como a gente joga ali a semente do mamão e depois vem um fruto, né, carnudo, doce, não é, que a gente pode ali se saborear e tanto benefício nos traz. Essa é a comparação que Paulo está fazendo. Aí entra algumas questões, irmãos, que algumas pessoas ficam em dúvida assim. Então o crente não pode ser cremado. Não, irmãos, não tem nada a ver isso. Deus tem poder para tirar as cinzas, para fazer o que for, mesmo que você seja só átomo, né? Porque já tenha ali, o seu pó tenha virado, mas nem sei o quê. Cristo tem poder, ele tem poder para fazer o que for, para resgatar um corpo que tenha sido perdido lá no fundo do oceano, como para um corpo que foi completamente destruído em uma explosão ou alguma coisa, como para resgatar das cinzas. E se nós formos ser bem sinceros, irmãos, alguém fica embaixo da terra ali, hoje os nossos sistemas funerários, depois de 4, 5 anos, o que acontece? Os ossos são retirados, vão para o crematório e ali dá-se espaço para uma nova pessoa. Então, isso é bobeira, né? Bobeira assim, dentro de um respeito, mas não é algo que o irmão deva perder tempo pensando ou questionando. É óbvio que a forma como vamos ser sepultados é uma opção individual, mas não é algo que você deva se preocupar se você foi cremado, como é que Cristo vai te ressuscitar, porque o mesmo Deus tem poder para operar e fazer todas as coisas. Mas Paulo usa uma segunda figura, que é a carne.
E ele diz aqui, irmãos, olha, nem toda carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, aí ele já vai falar de outra coisa aqui. Então, aqui nós vamos falar agora sobre a segunda figura que Paulo usa. Então, a primeira figura foi a semente, a segunda figura é a carne. Porque eles perguntavam, não é? Mas com que tipo de carne que nós vamos ressuscitar? Primeiro, como que nós vamos ressuscitar? Então, Paulo usa a semente. Você é sepultado, né, de uma forma, mas você renasce com outra. Quando eu estiver renascida, qual será o tipo de carne? Será como a carne terrestre? E Paulo diz, olha, Deus, ele dá carnes diferentes para animais, para os homens. Ele tem poder, irmãos, para nos fazer ressuscitar com a carne que ele quiser. Se ele quiser que essa carne aqui se transforme em incorruptível, ele faz. Eu espero ser mais bonita, né? Depois de ser ressurreta. Mas se ele quiser me manter dessa forma também, ele vai nos manter dessa forma. Essa diferença aí, Paulo diz aqui, ele faz o que ele quer. E aí ele continua, e nós vamos para a terceira figura que Paulo usa, que são os corpos celestes. Ele vai dizer, olha, há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua. Uma é das estrelas, porque até entre as estrela e estrela, há diferenças de esplendor. Os corpos celestes, irmãos, Paulo está falando aqui, existem os corpos que são celestiais e os corpos que são terrestres. Aqui entra, irmãos, a questão do galardão. Que tipo de galardão nós vamos... O que é o galardão? Existe um grande questionamento sobre o que é o galardão. Eu vejo nesse tipo de resposta aqui de Paulo, o que seria o galardão? Porque algumas pessoas colocam o galardão numa base de coisas materiais. Não, o galardão vai ser uma grande mansão no céu. Porque diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, né, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Eu tenho um pensamento com relação a esse texto, a minha interpretação é um pouco diferente. Eu não vejo que Jesus ali está dizendo que vai preparar um lugar no céu em termos de um lugar material. Eu entendo esse texto da seguinte forma. Quando a gente vê ali Jesus expulsando os cambistas, Jesus diz o quê? Vós tendes feito da casa de meu pai um covil de ladrão. Jesus se refere ao templo, que os cambistas estavam ocupando ali o templo e fazendo do templo um covil de ladrão. Então Jesus diz, vós tendes feito da casa de meu pai um covil de ladrão. Porque o templo, ele era restrito ao judeu. O gentio, ele tinha que ficar no pátio, num lugar à parte. Então, não havia lugar para todos. E quando Jesus diz, vou preparar-vos lugar, ele está dizendo, olha, agora todos vão ter lugar na casa do meu pai. Todos terão acesso ao templo. Todos terão acesso a Deus, que antes era feito por meio o quê? Da ida ao templo. O acesso a Deus era feito por meio da ida ao templo. E a ida ao templo era uma coisa restrita para os judeus, porque os gentios ficavam no pátio. Então agora Jesus diz, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, Deus tem espaço para todos. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. E como que Jesus Cristo preparou esse lugar? Na sua morte, na cruz. Dando acesso a todos nós, instituindo ali o cristianismo. Sai do judaísmo restrito para os judeus, entra o cristianismo. Eu entendo dessa forma. Então, na minha cabeça, não tem essa de ser uma mansão no céu. Quando diz aqui a respeito do galardão, eu entendo que seja outra coisa, que seja um estado de gozo,
que seja uma diferença, sim, irmãos, em estado de gozo. E aqui Paulo fala dos corpos. Ele diz que até entre estrelas há diferença de brilho e de esplendor. Então, o que vai ser o galardão? O brilho? O estado de gozo e de prazer? Eu não sei, irmãos, eu sei que vai ter. E Paulo, nessa carta mesmo de Coríntios, ele fala que as nossas obras, elas serão o quê? Provadas, elas serão testadas e elas vão passar pelo quê? Pelo fogo. E aí nós vamos ver se construímos com apenas palha, será consumido pelo fogo. Mas se construirmos com ouro, com pedras preciosas, ela será aprovada ao passar pelo fogo. Acredito que isso tudo é o quê? Tem a ver com o galardão. Essa é a minha forma de ver, de pensar. Mas se você tem uma outra concepção, se você entende o texto lá de Jesus falando a respeito da casa do Pai e do lugar que ele ia preparar de forma diferente, coloque aí nos comentários. Vamos estudar, vamos ver as referências bíblicas, não é? E chegarmos a uma conclusão, se Deus assim nos permitir. Então, Paulo, ele vai estar trabalhando aqui. Paulo vai dizer, olha, que nós semeamos o corpo em fraqueza, não é? Quando nós formos sepultados, nós somos semeados em fraqueza, mas nós ressuscitamos com o poder e a glória de Jesus. Nós semeamos o corpo de corruptível e ele vai ser colhido como um corpo incorruptível. Isso é a diferença ali entre a semente e o fruto. Nós semeamos um corpo material e nós ressuscitamos um corpo espiritual. Agora nós não teremos mais essa guerra concernente à carne e o espírito, porque a morte, o pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. Com relação aqui ao versículo onde Paulo fala da carne, né? Que nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves. Não é? Se Deus fez homens com carne diferente da dos animais, ele não pode fazer diferentes tipos de corpos? Você acha que agora Deus está limitado e que ele não pode mais fazer diferentes tipos de corpos? Os versículos 40 e 41 eu coloquei aqui que se refere ao galardão. E a última pergunta desse nosso estudo do capítulo 15 é: que implicação tem a ressurreição dos mortos? Quais são as implicações da ressurreição dos mortos? O versículo 29. De outra maneira, que farão os que batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Esse versículo, né, irmãos, ele está aqui e isso aqui gera muita confusão. Isso aqui, inclusive, é praticado ainda por algumas religiões, que é onde você se batiza por aquela pessoa que morreu. Eu tinha uma pessoa, né, que frequentava, era membro da igreja, da nossa igreja, uma pessoa muito querida, uma excelente evangelista, fazia um trabalho de evangelismo assim surpreendente. Mas essa irmã, ela foi abatida pelo suicídio do seu irmão. O irmão dela, irmão, né, de carne, irmão ali realmente real, não irmão de igreja, ele se suicidou e eles tinham tido lá um entrave e essa pessoa então escreveu algumas coisas a respeito dessa irmã. E ele não era salvo, ele não era uma pessoa que tinha aceitado Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E essa irmã, ela entrou numa crise muito grande. E ela acabou fazendo o quê, irmãos? Indo para uma igreja onde ela foi batizada pelo seu irmão, para que o seu irmão pudesse ser salvo. Irmãos, isso não existe. Por que isso não existe? Por que isso não é real? E a gente vê aqui que Paulo está falando que lá também era uma prática. Paulo aqui ele está falando o seguinte: se não existe ressurreição, para que vocês estão se batizando pelos mortos? Não é que Paulo esteja aprovando o batismo pelos mortos. O que Paulo está falando é: se vocês não acreditam na ressurreição, vocês acreditam que se batizando pelos que morreram, eles estão sendo salvos?
salvos de quê, se não existe ressurreição? É isso que Paulo está falando. Mas com relação ao batismo pelos mortos, a primeira coisa que nós devemos ter em nossa mente é que isso não é possível. Por quê? Porque o batismo não salva. O batismo não salva. O batismo é apenas uma ordenança que nós cumprimos. Tanto é que o ladrão na cruz, Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão se batizou? Não, ele não se batizou, mas Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando nós ressuscitarmos e estivermos lá no céu, o ladrão da cruz também estará lá no céu. Então, que implicação tem a ressurreição dos mortos? A ressurreição dos mortos faz, irmãos, separação do pecado, né? Ele realmente ali, ele nos separa, porque como falamos, nós somos semeados em corrupção e nós vamos ser ressuscitados com um corpo incorruptível. E a morte, ela nos dá esperança, a esperança de que ela está apenas abrindo caminho para toda uma eternidade com Cristo. E uma última pergunta, quando os mortos vão ressuscitar? Os mortos vão ressuscitar na segunda vinda de Cristo, versículos 51 a 53. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Coisa linda, não é? Por que, irmãos, que nem todos dormiremos? Porque terão aqueles que serão arrebatados, não é? Meu pai, ele queria muito ser arrebatado, mas ele não foi arrebatado, mas ele será ressuscitado para a honra e glória de Deus. E ele fala, né, que no abrir e fechar dos olhos, a ressoar da trombeta, não é? A trombeta vai soar e os mortos ressuscitarão com o corpo incorruptível. Há de ser um dia de muita glória, um dia de muita vitória, não é? Realmente assim, nos emociona falar dessa parte. E aí Paulo vai encerrar esse capítulo, não é? De uma forma muito linda, a partir do versículo 54, eu continuo lendo aqui, ele diz, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa estar nos revestindo, não é? Dessa certeza, irmãos. E o Espírito Santo possa estar consolando os nossos corações. Em nome de Jesus, amém.